A paz do Senhor, que a paz que excede todo o entendimento seja sobre a tua vida, te alcance onde você está, seja sobre a tua casa, sobre toda a sua família. Na noite de hoje eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 10 e versículo 12. Oséias 10 e 12, que diz assim: Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova justiça sobre vós. Eu quero te situar neste texto. Oséias foi um profeta. Ele foi usado por Deus para profetizar a nação de Israel pouco antes dessa nação ser levada em cativeiro. A nação de Israel, ela era uma nação próspera. A nação de Israel era uma nação que tinha muita coisa. Deus abençoava ricamente a nação de Israel e assim ia passando dias, meses, décadas, centenas de anos. Mas ao invés do povo retornar para o Senhor, se voltar para o Senhor, ser grato ao Senhor e entender que Deus estava, se eles eram prósperos, eles só eram prósperos porque Deus os estava abençoando, eles começaram a se voltar para os outros ídolos. E a Bíblia diz que Deus usa o profeta Oséias como forma de advertência para aquele povo, como forma de advertência para aquela nação. E Oséias diz: o meu povo está farto, mas ele não reconhece que eu lhe dei o grão. Em outras palavras, Deus está dizendo: o meu povo, aquele povo que eu tirei do Egito, aquele povo que eu atravessei com ele o Mar Vermelho, que eu fui com Josué e derrubei com eles as muralhas de Jericó, que dei a eles uma terra que mana leite e mel. Eu fiz todo esse processo com esse povo e abençoei geração atrás de geração, e agora este povo, ele rende graças a outros deuses. Eles me trocam e vendem o seu tempo, vendem os seus cânticos, os seus louvores para outros deuses que não sou eu, e por causa disso, o meu juízo virá sobre essa nação. E agora, Oséias se levanta como profeta naquela geração e começa a pregar o arrependimento. Ele começa a pregar uma palavra que dizia: vocês precisam se voltar para Deus, é tempo de buscar ao Senhor, vocês precisam ver os sinais do juízo de Deus. Muita gente gosta de dizer assim: olha, Deus é amor, mas isso só quem diz é quem não conhece o verdadeiro Deus e só conhece uma faceta da personalidade, só conhece uma faceta da pessoa de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça e juízo, e Ele não falha. E Ele começa a dizer para o povo de Israel essas palavras. E agora, especificamente no capítulo 10 e no versículo 12, Oséias lança uma palavra tão profunda sobre aquela nação, e essa palavra é tão atual que ela vem ecoando através dos milhares de anos e chega até nós nesse tempo que nós estamos vivendo. E a ordem do Espírito Santo para nós essa noite é a mesma ordem que foi dada ao povo de Israel naquele tempo: semeai para vós em justiça. Primeira coisa, a primeira ordenança deste versículo é: semeai para vós em justiça. Veja bem, em algumas outras versões você pode achar escrito da seguinte maneira: semeai justiça para vós. Veja comigo, essa palavra semeai está no imperativo, é uma ordem. Deus está ordenando: semeai. A semeadura, ela é uma necessidade. Por que ela é uma necessidade? Porque se eu não semeio, eu não tenho o que colher. Se eu não tenho o que colher, eu não tenho o que comer. Então, logo, eu não tenho como sobreviver. Então, em primeira instância, a semeadura, ela é uma necessidade. Mas além de ser uma necessidade, a semeadura é um princípio. Ela é um princípio que rege a colheita, ou seja, não adianta eu só semear, eu tenho que saber o que eu estou semeando. Então o princípio da semeadura vai reger o outro princípio, que é o princípio da colheita. Então não é só semear, porque a ordem de Deus é: semeai justiça para vós, ou semeai para vós injustiça, que quer dizer a mesma coisa. Olha só, quando eu penso em semear, eu preciso de alguns instrumentos, eu preciso de força, eu preciso de disposição para executar o ato, mas isso não me basta. Por quê? Porque por mais que o homem queira semear justiça, por mais que o homem queira fazer o que é reto, ele não tem meios próprios para isso. Ou seja, o homem precisa da semente.
E essa semente, quando o semeador, agora você pensa em um homem num campo, você pensa em alguém que sai de manhãzinha com a terra já preparada para lançar sobre essa terra uma semente qualquer. Essa semente, ela não pode ser produzida na sua totalidade pelo próprio homem. Ela precisa ser dada pelo próprio Deus. Ela precisa ser dada pela natureza, que é a criação de Deus. E nós entendemos então que a semente vem de Deus. Agora, o homem, o semeador, ele lança a mão dessa semente e com a sua disposição, ele vai para uma terra e ele precisa colocar essa semente no lugar certo. Porque Jesus já nos ensina, porque dependendo de onde essa semente cair, ela não vai germinar e essa semente vai ser desperdiçada. Agora, o bom semeador vai semear em um solo que vai ser fértil. Agora, nós temos o solo, nós temos a semente dada por Deus e agora o semeador precisa arar a terra, precisa afofar a terra, precisa introduzir a semente na terra e esperar que essa semente germine. Parece que o trabalho do semeador é o mais árduo, mas quando essa semente é plantada na terra, algo acontece que os olhos do semeador não podem ver. Jesus ensina essa verdade quando ele diz que toda semente que é plantada precisa morrer para depois viver. E nós entendemos que o trabalho mais árduo debaixo da terra, o trabalho milagroso, ele é feito pelas mãos do Senhor, onde os olhos do homem não alcançam, onde a ciência não consegue alcançar. Deus faz com que aquele grão se arrebente, de lá surja uma nova vida, porque para nós o nosso trabalho parece o ser mais árduo, mas o milagre acontece quando nós não conseguimos ver, onde os nossos olhos não alcançam. O milagre vem quando as mãos do Senhor ordena que a terra produza os seus frutos através da sementeira. O que você quer dizer com isso, irmã Ivna? Eu estou querendo dizer para você que em tempos de buscar ao Senhor, em tempos de aviso de Deus, em tempo de escassez, em tempo de sequidão, o Senhor te ordena semeie. Mas onde está essa semente? Deus diz: olha para minhas mãos, porque a semente está comigo. E parece que você anda sem rumo, sem saber o que fazer neste tempo, mas Deus está dizendo: apenas semeie, porque o milagre acontece quando você não consegue ver debaixo das camadas da terra, quando o Senhor, que controla todo o universo, que sustenta tudo pela magnitude do seu poder, Ele dá ordem: semente, germine, nova vida, brote, vai começar um novo tempo e uma nova estação. Mas agora a ordem de Oséias através do Espírito Santo é: semeai para vós em justiça. Ou seja, não é semear de qualquer maneira. Existe uma maneira correta que Deus quer que semeemos, ou seja, Deus quer que nós conduzamos as nossas vidas de uma maneira correta. Justiça quer dizer retidão. Mas como é isso? Por quê? Porque a retidão vai de encontro, ou seja, vai ao contrário da natureza humana. Eu não tenho retidão, eu não tenho justiça, eu sou naturalmente injusta, eu sou naturalmente me desviando, eu ando naturalmente me desviando do meu caminho. É por isso que o apóstolo Paulo diz que aquilo que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz, e aquilo que eu desejo fazer, eu não consigo, porque a minha natureza humana trava uma luta contra aquilo que é perfeito, contra aquilo que é justo, contra aquilo que é honesto. Mas o Senhor disse: semeai para vós em justiça. Parece uma contradição, mas a justiça perfeita, e hoje quando você procura, você vai lá no Google, você procura alguma coisa sobre justiça, você vai achar talvez que justiça é equidade, que justiça, por exemplo, é todos terem os mesmos direitos, é você não poder julgar, é você não poder condenar, é cada um fazer o que quer da sua vida. Mas para nós, guiados pela palavra de Deus, nós entendemos que essa justiça que Oséias 10:12 vem falando é a justiça do alto, é o parâmetro de Deus, que na maioria das vezes vem de encontro ou ao contrário daquilo que o ser humano dita como justiça própria. A justiça de Deus nos ensina que quando alguém nos bate em uma face, nós devemos oferecer a outra, e quando alguém nos obriga a caminhar uma milha, nós temos que caminhar duas. A justiça de Deus diz que quando o homem diz que nós não podemos levar desaforo para casa, Deus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A justiça de Deus diz, a justiça do homem diz: você tem que ter a autoestima elevada a ponto de todo mundo olhar para você e colocar você no lugar que você merece. Mas a justiça
justiça de Deus diz: aquele no reino dos céus que quer ser o menor, este será o maior. O menor vem primeiro, porque a justiça de Deus, ela vai na contramão do mundo. E é isso que Oséias está falando, está dizendo: meu povo, vocês precisam parar e ver que vocês estão se comportando como as outras nações do mundo. Vocês precisam dar uma olhadinha nos filisteus, os amorreus, os cananeus e ter misericórdia de vocês mesmos, porque vocês estão se igualando ao outro povo, achando que o que vocês veem por aí é justiça. Mas eu sou levantado nessa nação como a voz de Deus e digo para vocês que a justiça divina é diferente da justiça humana. Vocês acham que estão plantando bem, na verdade estão semeando mal. Vocês acham que estão fazendo o justo e aquilo que é por direito, quando Deus mandou que vocês perdessem a sua vida por amor ao reino, quando Deus mandou que vocês percam a sua vida e deixem tudo por amor dele, porque todo aquele que perder a sua vida ganhará, mas todo aquele que ganhar a sua vida já perdeu a sua vida. E agora Oséias diz: semeai para vós em justiça, mas buscai a verdadeira justiça, a justiça que vem do alto. E ele continua dizendo: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Essa ordem vem no imperativo. Não é semeie se você quiser, não é semeie se você achar que deve, semeie se você não tem nada para fazer. Mas Deus está requerendo de nós, para que a nossa terra seja sarada. Pare de olhar para o vento, para de reclamar do tempo, porque Deus para o tempo neste tempo, para que nós tenhamos tempo de buscar a sua face em tempo oportuno. Deus para o tempo neste tempo, para que nós tenhamos tempo de buscar a face de Deus em tempo oportuno. E nós estamos desperdiçando essa oportunidade, reclamando, discutindo, debatendo, fazendo inimizades na internet, no Facebook, no Instagram, dizendo: tomara que este tempo seja abreviado, enquanto Deus está dizendo: eu estou dando para vocês a oportunidade de parar de olhar o vento, porque senão vocês nunca cegarão a minha justiça, vocês nunca ceifarão aquilo que eu tenho para vocês. Quantas promessas! Nós reclamamos que Deus às vezes tem sido tardio para cumprir as promessas sobre a igreja. Esperamos um grande avivamento, esperamos tantas coisas da parte de Deus, mas nós não estamos semeando para colher. E agora, ele continua dizendo: ceifai segundo a misericórdia. Gálatas 6, versículo 8 diz: quem semeia o que semeia na carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Deus um dia olhou para nós, e Ele se compadeceu de nós. A palavra misericórdia quer dizer aplicar o coração na miséria. Quando o cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aquele homem estava dizendo para Jesus: Jesus, filho de Davi, aplica o seu coração na minha miséria. Olha para mim, sente a minha amargura, sente a minha necessidade, sente a minha miséria, sente o meu estado miserável. E a Bíblia diz, e não foi poucas vezes em que a Bíblia nos relata em Jesus movendo-se de íntima compaixão. E movendo-se de íntima compaixão, Ele sobe o Calvário. E movendo-se de íntima compaixão, Ele entrega os seus braços para serem pregados com cravos, entrega os seus pés, entrega a sua cabeça para ter uma coroa de espinho. E movendo-se de íntima compaixão, nós ceifamos. Não é porque nós somente semeamos, porque a semente vem dele, o milagre do florescimento da semente vem dele, mas nós ceifamos por causa da misericórdia. Isaías 65 diz: vós que não tem dinheiro, vinde e comprai o pão. Vós que tem sede, vinde às águas e bebei. O Senhor está nos chamando, dizendo a nós que as portas da misericórdia de Deus estão abertas. O Senhor está dizendo para nós que as portas dos celeiros dos céus estão abertos. Enquanto muitos estão murmurando e dormindo, o Senhor está dizendo: é tempo
de ajuntar os grãos, é tempo de ajuntar o azeite, é tempo de se preparar para o que virá, porque o que está acontecendo não é aquilo que nós estamos esperando a consequência do dia de hoje, e a consequência do dia de hoje, ela vai ser determinada por hoje, a consequência do dia de hoje vai ser determinada pela semente. O Senhor está com os celeiros abertos dizendo: vinde, enche o seu sementeiro, enche as suas mãos de sementes vivas e planta na terra. E Ele continua dizendo: lavrai o campo de lavoura. Sabe o que é campo de lavoura? O campo de lavoura é um campo próprio para plantio, é uma terra fértil, é uma terra sem pedregulhos, é uma terra sem ervas daninhas, é uma terra que já foi preparada, já foi aplanada, as ervas daninhas já foram arrancadas. E alguém, o agricultor, olhou aquele solo e disse: este campo aqui é próprio para o plantio, e este campo é fértil. E agora Ele chama os seus servos e diz: vem aqui nesse campo, plante neste campo, porque o campo está preparado. Não foi isso que Jesus disse? Quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele começa a arrancar de nós todas as ervas daninhas. Ele faz com a igreja como Ele fez com a nação de Israel. Ele coloca uma torre de vigia, Ele tira os pedregulhos, Ele diz para nós: vocês são a minha vinha. E Ele diz: planta, porque o campo está preparado. Eu tenho a semente, eu tenho o milagre da terra, e eu tenho o campo de lavoura. Agora lavrai, plantai e colhei, porque a minha bênção está abundantemente pronta para ser derramada. Está tudo preparado, torrentes e mananciais para cair sobre as nossas cabeças. E Ele diz: até que venha. Veja bem, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor. A Bíblia diz que no quarto dia da criação, o Senhor colocou o sol e lua, colocou as estrelas, colocou os luminares, para que o homem entendesse que debaixo do céu existe tempo determinado para todas as coisas. E Deus fez primavera, outono, verão, inverno, e Deus fez tempo para todas as coisas, como a Bíblia diz: há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo para todas as coisas. E na dimensão espiritual, Deus está dizendo: eu estou avisando o meu povo que o tempo agora não é tempo de colheita, é tempo de plantio, porque muitos estão decepcionados esperando colheita. Mas eu digo ao meu povo que agora é tempo de plantio, e eu preciso que o meu povo se levante como semeadores e comece a plantar. O Espírito Santo te convida nesta noite. Comece a plantar oração, comece a plantar jejum, palavras de bênção. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a sua vida, porque você busca tanta colheita, mas não tem plantado nada. Você vai colher o quê? O Espírito Santo está te convidando. É tempo de buscar, não é tempo de colher, é tempo de buscar, é tempo de se esvaziar de si mesma para que você possa ser cheio do Espírito Santo. É tempo de se humilhar e rasgar diante de Deus, rasgar os seus corações e não as vossas vestes, como diz a palavra de Deus. É tempo de buscar ao Senhor. Até quando? Porque existe um tempo determinado para o final de todas as coisas. Eu não digo que existe um tempo onde buscar ao Senhor cessa, não, mas existe um tempo da manifestação da justiça de Deus. E Ele diz: sabe até quando você vai continuar plantando? Sabe até quando você vai continuar orando? Sabe até quando você vai continuar acreditando? Sabe quando você vai continuar nesse propósito? Eu quero te convidar a passear comigo lá nos evangelhos. Quando Jesus, depois de pregar um dia inteiro, Ele olha para os discípulos e diz: eu vou orar. Os discípulos dizem: então vamos esperar Jesus no barco. E o barco vai embora. Jesus sobe para o monte, nada de Jesus vir. Naquela época a noite era dividida em vigílias. Passa a primeira vigília da noite, Jesus não vem. Passa a segunda vigília da noite, Jesus não vem. Os discípulos já estão há algumas vigílias enfrentando uma tempestade no barco, mas ninguém pula do barco, ninguém desiste de ser discípulo. Na terceira vigília eles ainda estão enfrentando a tempestade, mas na quarta vigília da noite vem Jesus andando por cima das águas. Alguém diz que é um fantasma, mas alguém olha e diz: é Ele. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao seu encontro. E Jesus diz:
agora Pedro começa a caminhar sobre as águas. Na quarta vigília da noite, eu não sei se você está na primeira, se está na segunda, se o Brasil está na primeira, na segunda ou na terceira vigília da noite, mas eu sei que ele vem, e na quarta vigília da noite, alguém pode não reconhecer a voz do Senhor no meio dessa tempestade, mas na quarta vigília da noite ele vai chegar, e aqueles que ainda reconhecem a sua voz, e aqueles que ainda conhecem o seu semblante, vão olhar e vão dizer: não é um fantasma, é ele, não é alguma assombração da noite, não é um fenômeno, é ele. Aqueles que estão preparados para ouvir a voz de Deus, aqueles que estão preparados para reconhecer a voz do Altíssimo, na quarta vigília da noite, vão dizer: é Ele, eu reconheço Ele. A manifestação de Deus vem. A manifestação de Deus para aqueles que estão plantando injustiça vem, até que venha. Não é que Ele não esteja. Veja se você entende, não é que Jesus não está. O Deus onisciente, onipotente, onipresente está imerso na sua criação. Como diz o Salmo 139, se eu tomar as asas da alva, o Senhor está ali também, mas se eu fizer no céu a minha cama, tu estás ali. Para onde mirei do teu espírito, para onde correrei da tua face, Senhor? Mas agora, Ele vai se manifestar. O profeta Oséias diz: até que Ele venha. O profeta Oséias diz: até que você veja os sinais. O profeta Oséias diz: continue perseverando na ação escolhida, até que o Senhor manifeste os sinais dele sobre vocês. E veja, algo interessantíssimo. Ele diz o seguinte: até que venha e chova justiça sobre vós. Eu quero que você redobre a sua atenção agora, para que você entenda. Eu quero que você redobre a atenção, e se você puder, abra a Bíblia neste texto de Oséias 10:12, para que você entenda perfeitamente o que eu vou dizer. O texto começa dizendo nesse versículo: semeai para vós em justiça, ou semeai justiça para vós, dependendo da versão que você está lendo. O que é que o semeador está buscando? O que é que ele está plantando? Justiça. Como que ele vai colher? Quando o semeador planta na terra, ele quer colher na terra. Mas dessa vez não. Ele diz: até que ele venha e chova justiça sobre vós. Até que ele venha e chova justiça sobre vós. Sabe o que Oséias está dizendo? Oséias está dizendo para o povo de Israel: enquanto vocês plantam aqui embaixo, vocês vão colher de cima, porque a terra é muito pouco para dar abundância, para oferecer a abundância que o Senhor tem para vocês. Primeiro ponto: a terra é pouco, o céu é mais vasto, o céu é mais intenso. Quando Ele vier, Ele vai vir em abundância de justiça. Segundo ponto: aquilo que você semeia na terra, você vai colher no mundo espiritual. Aquilo que você semeia no mundo material, você vai colher no mundo espiritual. E terceiro ponto, Oséias está dizendo: não ajunta tesouro pensando em ter a recompensa aqui. Não ajunta tesouro na terra, mas ajunta tesouro no céu, que a traça não corrói. Enquanto você está plantando na terra e obedecendo às diretrizes de Deus na terra, o seu socorro virá do alto e virá de forma abundante. Ele vem, e Ele vem como? Ele vem chovendo. Ele vem como? Ele vem chovendo. Deixa eu te explicar isso daqui. Quando o Senhor vem no meio da chuva, o semeador tem que se retirar. Quando o Senhor vem no meio da chuva, o semeador tem que se esconder, porque às vezes a chuva vem numa forma de tempestade, às vezes a chuva vem em forma de ventania, e isso é o Senhor dizendo: eu estou fazendo a sua terra fértil, mas para isso precisam existir alguns processos desagradáveis na sua vida. Mas para que eu deixe a sua terra fértil, para que eu chova justiça sobre a sua terra, eu preciso que você passe por alguns processos desagradáveis. Quer
quer provar isso comigo na Bíblia? Deus começa a alinhar histórias. Quando Noé constrói a arca por quase 120 anos, a justiça de Deus vem em forma de chuvas. Depois de 7 dias que Noé entra para a arca com a sua família, quando Elias fala para Acabe: alinha seu carro, vai, come e bebe, porque o Senhor mandará chuva hoje, depois de matar os profetas de Baal. Ele coloca a sua cabeça sobre os seus joelhos e ora. O seu moço vai 7 vezes, ele não vê sinal de chuva, mas na 7ª vez ele diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Agora Elias fala para Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanha no caminho. E a Bíblia diz que choveu, e choveu muito. Quando Deus manda suas águas, Ezequiel mergulha mais profundo nos rios do Espírito. Quando Deus manda suas águas, Naamã mergulha 7 vezes e é curado, mas ele não para na 4ª. Noé também não parou no 50º ano de construção da arca. Também Elias não parou de orar quando da 4ª ou da 5ª vez Geazi volta dizendo: não estou vendo nada. Quando o seu moço volta dizendo: não estou vendo nada. Naamã também não para no 5º ou no 6º mergulho, mas ele vai até o final, porque a minha justiça vem de lá, a minha justiça vem do céu. É tempo de alinhamento, é tempo que a igreja precisa ser alinhada com o Senhor, mas para isso você precisa de perseverança e esperar até que Ele venha chover justiça sobre você. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova justiça sobre vós. Que Deus te abençoe com essa palavra. Persevere e entenda os sinais e as mensagens do Senhor para a tua vida, em todos os âmbitos da terra do teu coração. Amém.